Olá, meu nome é Jéssica, eu estudo na Universidade Estadual da Bahia, UNEB, curso Licenciatura em História, e vou falar um pouquinho para vocês a respeito do livro História da Vida Privada 2, Império, a Corte e a Industrialização Nacional, de Luiz Felipe de Alencastre. Vou começar falando um pouquinho para vocês a respeito da introdução do livro, onde vem destacar não só o fator imperial da corte, como também a vida dos escravos e dos negros africanos trazidos de novo. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do começo do livro, onde vem tratar não somente da vida privada da corte, como também dos negros trazidos da África e como funciona esse processo desde a chegada deles até aqui até o processo da abolição. O livro ele vai começar tratando de como era essa vivência do pessoal da corte, que os portugueses vieram para cá em 1808, com Dom Pedro I, ele veio para cá com cerca de 15 mil pessoas e tal, e ele vai falar como foi essa estadia da corte aqui no Brasil, e vai começar a falar também a respeito de como começou esse tráfico negreiro aqui no Brasil, onde os negros eram trazidos do continente africano em barcos muitas vezes em condições precárias. Eles não estavam expostos ao calor extremo nos navios que eram de madeira e tal. Eles não tinham nenhum conforto, nenhuma estrutura para que pudessem viajar. Muitos desses negros morriam no caminho porque os navios chegavam a passar meses, anos, chegavam até a ser 2 anos em mar, sem chegar até chegar em terra firme. Então o livro vai começar tratando disso, a respeito de como se deu essa chegada aqui. E ele vai continuar falando, depois dessa chegada, como era a vida deles aqui. Esses escravos que eram trazidos do continente africano eram comprados a preço, no começo eram a preços, vamos dizer, razoáveis, preço de banana. Porém, com o passar do tempo, esse escravo ele começou a ter um valor um pouco mais elevado por conta de uma crise que se deu no Império, né, na corte aqui no Brasil, que até então não era Brasil e sim uma colônia. E vai falar também como esses negros eles viviam aqui, muitos adoeciam, então eles passaram a ter um pouco mais de cuidado com esses negros para que não pudesse ocorrer essa questão dessas doenças e tal. Também havia muitas crianças que morriam por conta de algumas doenças que se davam. E eles tinham os protestantes, porém eles não acreditavam nessa morte toda cheia de glamour, de glória, essa morte toda vitoriosa. Para eles, quando a pessoa morreu, acabou, a pessoa não tem uma vida pós-morte, a pessoa foi enterrada embaixo do chão. E esse processo de enterramento, para os católicos cristãos, eles enterravam as pessoas em caixões, muito bem estruturados, muito bem decorados. Eles costumavam dizer que quando se enterrava um morto dentro da igreja, que tinham sarcófagos, quando eram enterrados dentro da igreja, eles poderiam ficar mais próximos de Deus. Não, eles poderiam ficar mais próximos de Deus. Então, só essas pessoas, mas também não eram todos que eram enterrados dentro da igreja, só essas pessoas essas pessoas com um grau econômico mais elevados. Já os protestantes, eles enterravam as pessoas, eles enterravam no chão mesmo, na terra, mais próximos de casa ou em um terreno próximo. E eles cercavam esse caixão com estacas de madeira para que os animais não pudessem vir cavar e tirar esses ossos e poder desenterrar o morto, né? E para os escravos também tinha esse processo. Eles acreditavam sim numa vida pós-morte, porém alguns que cultuavam outras religiões também não se preocupavam tanto com esse processo de enterro. Só que para todos não poderia ser um enterro solitário, não poderia ser uma morte solitária. E as crianças, como a morte das crianças eram vistas. Eles diziam que na morte de uma criança você não poderia chorar, porque quando você chorasse,
quando você chorar, as lágrimas que caem dos seus olhos molhariam as asas do anjo que veio buscar o anjinho falecido. Então, eles enfeitavam as crianças, passavam maquiagem, colocavam flores, todos bonitinhos. Muitos deles, os homens costumavam vestir de São Miguel Arcanjo, com todas aquelas vestimentas, aquela bota vermelha, o cinto dourado. Assim, eles tiravam essa perspectiva de que tinha que ter toda essa preparação. As mulheres escravas, elas sabiam que se elas cedessem, se elas fizessem o que esses senhores queriam, elas teriam recompensa. Por exemplo, eles muitas vezes diziam, se você me satisfazer, vamos dizer assim, eu vou te dar algum presente, eu vou assinar a sua carta de alforria. Então, tinha essa relação de amantes, essa relação mais íntima entre os senhores e as escravas. Muitas delas eram obrigadas, outras, porém, faziam porque tinha essa recompensa, elas sabiam que ganhariam alguma coisa com isso, né? E vem também a questão dos imigrantes, que os imigrantes, eles queriam vir aqui para o Brasil desde quando Dom Pedro I veio, só que eles só conseguiram vir aqui para o Brasil com a questão do tráfico negreiros, né? Que eles pegavam que o porto estava aberto, então estava de fácil acesso, então eles começaram a entrar aqui, começaram a poder vir para cá, para a colônia. Só que aí o tráfico negreiro ele começou a ser extinto, então acabou que dando uma quebra, uma parada nessa vida de estrangeiros para cá. Só que o Brasil possuía muitos estrangeiros, então o que aconteceu? O governo brasileiro, os que comandavam o país na época, eles criaram leis leis para esses estrangeiros, né? E que permitiam que eles ficassem aqui no Brasil, essas leis as quais eles deviam respeitar, deviam seguir para poder permanecer aqui no Brasil. E essa permanência desses estrangeiros aqui também ajudava muito na questão da produção, porque aí aumentava a produção porque tinha mais mão de obra. Foi daí então que isso começa a ter essa mão de obra estrangeira, onde os negros passam a ser, vamos dizer assim, porque começa essa questão da extinção dos escravos, então esses estrangeiros, esses imigrantes, eles passam a fazer esse trabalho também. Deixa eu ver, não, é o de baixo agora. Vou ter que ser breve. Então, e como eles vieram para cá, eles vinham com costumes diferentes, com religiões diferentes. Então, vindo para cá, eles acabaram se adaptando à forma de vida do Brasil, né? Eles se adaptaram aos costumes, às religiões. Então, eles passaram a ter, como se diz no vocabulário popular hoje em dia, aquele jeitinho brasileiro, né? E vinha também essa relação, como eu disse antes, a relação de negros e senhores. Já havia começado esse processo de libertação, então essa relação começou a ser mais, vamos dizer, menos intensa, porque os negros agora estavam podendo, os negros podiam comprar sua alforria, mas para comprar essa alforria ele teria que fazer... Aí começa, como eu falei dos negros antes, começa a se ter essa relação de negros e senhores, como se dava ela em questão quando os negros começaram a ser libertos. Então, havia essa extinção de negros nas lavouras, como os escravos. Então, começou a ter essa quebra, né, nessa relação entre senhores e escravos. Então, eles agora não eram mais obrigados a fazer trabalhos braçais, eles não sofriam mais punições por isso. Então, essa relação começou a se distanciar, porque o negro ele foi perdendo esse lugar de escravo, esse lugar de como eu posso dizer, essa posição que ele alcançou de inferioridade. Então, ele começa, no ano de... Vira, Kátia. Você já falou? Então começa esse processo de libertação. Mas antes da Lei Áurea já havia esse processo como eu posso dizer, esse processo de...
Eu esqueci a palavra, cadê? Porque você sabe que esse vídeo vai ficar desse tamanho, né? Eu já até cortei ele. Como é que é o nome, meu Deus do céu? Extinção, não. Lê aí, Tati. Então começou a ter essa extinção dos negros já antes dessa Lei Áurea. Ou seja, então no dia 13 de maio de 1888 foi que ocorreu o fim da escravidão, né? Que os negros foram libertos. Então, só que para eles poderem ser aceitos na sociedade, para eles poderem fazer parte da sociedade, eles tinham que se declarar pardos, eles não poderiam se declarar negros. Então o negro ele passa a viver da forma do branco, ele passa a ter os costumes do branco. Daí então que se começa essa ideia de preconceito racial no Brasil, porque o negro ele é obrigado a deixar sua cultura, ele é obrigado a, como posso dizer, renegar sua raça, sua cor. Então não tínhamos identidade, a nossa identidade era europeia. Então é isso que o livro vem falar. O livro trata desde essa vinda de Dom Pedro I, dos portugueses, para cá, para o Brasil, até esse processo de industrialização, onde nesse meio vem desconstruindo esse posicionamento do negro, vem quebrando esses paradigmas. E então é isso, é o processo da vinda deles até o fim da corte no Brasil, até o fim das casas grandes. Então o livro trata disso, desse processo de identidade, né? Desse processo da busca pela identidade brasileira que até então não tínhamos. Agradece. Muito obrigada. Então, muito obrigada para vocês que estão assistindo. E eu espero que eu tenha de alguma forma conseguido passar o conteúdo, aprendido o conteúdo que eu consegui absorver do livro. Eu agradeço a todos que estão assistindo e tchau.